Vamos abrir a Bíblia, você que tem a palavra, em Levíticos 19, 18. Terceiro livro da Torá, da Taná. Taná é o Antigo Testamento para os judeus, e a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo e Levítico. Capítulo 19, verso 18. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga EBD. A gente tem escola bíblica aqui, gente. Eu digo que a escola bíblica é a do School of Life, é a escola da vida. Por quê? Porque a faculdade e a universidade formam para o mercado de trabalho, mas a palavra de Deus nos forma para a vida, diga amém. Está escrito: não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo. Não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém, mas ame cada um o seu próximo. Você pode, nessa oportunidade, olhar para alguém que está perto de você, nos olhos dela, e dizer assim: não procure vingança. Diga: não guarde rancor, mas ame o seu próximo. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado agora, aperta carinhosamente até ela dizer aleluia. Levante a mão dessa pessoa para os céus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir uma vez mais a Tua palavra. Fala conosco, que a Tua palavra flua nessa ambiência e que corações sejam transformados, tocados pela realidade profética que será dirigida a cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todos dizem. Se você pode aplaudir o nome do Senhor, faça isso. Se você pode adorar, dizer glória a Deus e aleluia, faça, porque você está na casa do Pai. Aleluia. Se assente em nome de Jesus. O coração tem razões que a razão desconhece quando se ama, dizia Blaise Pascal. Não procurem vingança, não guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo. Martin Buber, quando vai falar desse texto de Levíticos 19, 18, ele destaca que rancor e vingança não podem nortear a vida daqueles que pertencem a Deus, uma vez que você e o seu próximo são as mesmas pessoas. E o exemplo que ele nos dá é mais ou menos o seguinte: imagine que você está descascando uma maçã com a mão direita, quando de repente a sua mão escapa da maçã e fere a mão esquerda. O que você faz? Você abruptamente tira a faca da mão direita e passa para a esquerda, para que a esquerda fira a mão direita. Porque fazendo isso, o seu senso de justiça própria será definitivamente amenizado e saciado a sua fome de justiça. Não é mesmo? Eu não sei se isso já aconteceu alguma vez com você, mas se você proceder assim, é óbvio que o seu caso já não é doloso, mas sim psiquiátrico, porque uma pessoa lúcida jamais irá se mutilar. Logo, se a mão direita cometer um mal contra a mão esquerda,
isso não confere à esquerda o direito de fazer o mal para a direita, porque seria você ferindo-se a si mesmo. É exatamente por isso que o texto de Levíticos 19:18 comporta este imperativo: ame o seu próximo como a você mesmo. Por quê? Porque se você não amar o seu próximo como a você mesmo, você não pode corrigir nem amenizar as disposições autodestrutivas que muitas vezes tentam dominar o seu coração. Por isso a Escritura insiste. Martin Buber vai dizer que você e o seu próximo são a mesma pessoa. Diga: eu e o meu próximo somos a mesma pessoa. Quando entendemos isso, encontramos e entendemos que Deus se personifica através do meu semelhante. Não é por acaso que Gabriela Mistral vai fazer uma citação emblemática dizendo: procurei Deus e não o encontrei, procurei o meu próximo e nós três nos encontramos. Procurei Deus, não encontrei, procurei o meu próximo e nós três nos encontramos. Eu acredito, queridos, que a história que melhor ilustra a superação do rancor e da vingança, à luz do espírito de profecia, é a história de José. Diga comigo: José. José, para quem ainda não o conhece, era filho do patriarca Jacó. Jacó, que era filho de Isaque e neto de Abraão. José vinha de uma descendência bendita, sendo o filho primogênito de Jacó com Raquel. E ao que tudo indica, José era, sem sombra de dúvidas, o filho predileto, uma vez que nem Jacó ocultou isso dos seus filhos, uma vez que ele deu um presente para José, uma túnica colorida, uma túnica de cores, a túnica do destaque. Jacó amava tanto a José que fez questão de distinguir José entre os seus irmãos. As Escrituras, quando vão falar de José, elas chegam a descrever José como um moço, um jovem, desprovido de qualquer maldade ou malícia, destacando que não havia segredos entre ele e os seus irmãos, apesar da inveja que estes sentiam contra ele. Diga comigo: inveja. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: inveja. Gente, José era tão espontâneo e sem qualquer malícia, que numa certa manhã ele chegou junto à mesa, onde estavam os seus pais e os seus irmãos, e sinalizou o seguinte: essa noite eu tive um sonho. De repente alguém na mesa interpela dizendo: conta o sonho aí, José. Quem é que não gosta de ouvir sonho? E aí ele, imagino, com a boca cheia de pão, segurando as migalhas que caíam da boca, disse: olha, essa noite eu sonhei que todos nós estávamos no campo, quando de repente todos os vossos feixes começaram a se encurvar diante do meu. Alguém começou a rir, achou engraçado aquilo. José, o teu feixe maior do que o nosso, só em sonho mesmo, José.
Foi um outro dia, não muito distante daquele, José chegou novamente à mesa, e sem levar em consideração as chacotas e as piadas que já haviam sido feitas a ele, com um sorriso no olhar, disse para a família que estava ali ao redor da mesa o seguinte: olha, essa noite eu tive um outro sonho. Alguém disse: o que você sonhou dessa vez, José? Aí José disse: essa noite eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Depois que José compartilha os seus sonhos, diz o espírito de profecia em Gênesis 37:5 o seguinte: que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Um dia, os irmãos de José estavam no campo, quando eles viram José vindo de longe, com a túnica que ele havia recebido de presente do seu pai. Os seus irmãos cogitaram matar José. A história os senhores já sabem. Eles mudam de ideia, e ao invés de matar a José, eles vendem a José como escravo. José então vai parar no palácio e vai interpretar o sonho do faraó. E por causa da habilidade, dos dons que ele possuía, diz o espírito de profecia que ele é exaltado no Egito. O tempo passa, diga comigo, o tempo passa. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: tudo passa. Diga assim para ela: não importa o que te fizeram, tudo passa. O tempo passa, e as escrituras dizem que houve fome na terra como um todo. E aí os irmãos de José vão até o Egito, e quando chegam no Egito, eles dão de cara com Zafenate Paneia, que foi o nome que José recebeu. Ele era o provedor daquelas terras. Depois de Faraó, ele era o maior na terra do Egito. O que me chama a atenção em Gênesis 42:8 é que José reconheceu os seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconheceram, porque invejoso não muda. Não reconheceram a José. E agora vem comigo. José tinha agora diante de si a possibilidade de vingança, tinha a possibilidade de fazer justiça, nome, aliás, que utilizamos quase sempre como um sinônimo para relacioná-lo à vingança. Até porque todos sabem que vingança é uma palavra feia. Diga comigo, vingança é uma palavra feia. Então muitas pessoas, para amenizar o peso que a palavra vingança comporta, substituem-na pelo termo justiça. Deus vai fazer justiça, quando na verdade o que elas querem é vingança. José tinha a possibilidade de se vingar, porém José não se vingou. Pergunte para mim por quê. Mais alto. Porque José não quis se nivelar ao mal que foi feito contra ele, para não se tornar igual àqueles que contra ele lhe fizeram o mal. Veja, em tempos de ódio, de irresponsabilidade,
de Facebook, de redes sociais, de comentários, de haters. O maior mal que o malvado pode fazer contra alguém é transformá-lo num malvado à sua imagem e à sua semelhança. Escute, eu vou repetir. O maior mal que o malvado pode fazer em mim não é o mal em si, mas o ato de me transformar numa pessoa malvada como ele. Diga misericórdia. Todo ser humano, meus irmãos, tem impulsos para o mal. E muitos dão vazão para isso. Quando isso acontece, o mal se instala internamente. Então, não é apenas o ato de maldade que nos toca agora, mas é o caráter mexido, adulterado na consciência humana, que faz com que aquele mal que foi provocado contra mim me torne também malvado. É exatamente por isso que muita gente se transforma em pessoas maldosas, malvadas, e esse mal vai contaminando corações. E daí, quando isso acontece, a gente não pratica o mal apenas contra a pessoa que nos fez o mal, mas passa a carregar o mal que nos foi feito dentro do coração, seguido da raiva, do rancor e da vingança, que vão cegando a percepção mais lúcida, nos levando a suspeitar de qualquer pessoa. Então agora, eu preciso não apenas ser curado do mal que me foi feito, mas preciso exorcizar o malvado que me habita por causa do mal que em mim foi gerado. É por esse motivo, quem está aí diga amém, que muitas pessoas começam a olhar para outras pessoas achando que todas as pessoas são más. E muitas criam sentimentos e mecanismos de defesa porque passam a presumir que aquilo que ela está sentindo em relação a alguém é o mesmo que este outro alguém está sentindo em relação a ela. E aí você entra num circuito maléfico e começa a jogar esses jogos de maldade e de malvados. Mas quando eu olho para José, eu aprendo com José, porque José diz assim: eu não vou fazer o mal contra vocês, pelo fato de vocês terem feito mal para mim. Quando José assim procede, é como se ele estivesse dizendo: eu não vou me tornar malvado. E esse é um dos grandes princípios para a gente não praticar a vingança e não guardar o rancor. Diga amém. Segundo princípio que eu aprendo com José é o seguinte: entre a vingança e a família, ele preferiu a família. Entre a vingança e pessoas, José preferiu pessoas. Entre a vingança e os irmãos, José preferiu os irmãos. Porque quando a gente se vinga, quando fazemos justiça com as próprias mãos, a gente tem uma falsa sensação de que está equilibrando de novo a qualidade das relações. Mas isso não é verdade. Quando a gente faz o mal contra alguém, por mais justificado que pareça,
Na verdade, nós estamos empurrando as pessoas para longe de nós. Diga, quando eu faço mal contra alguém, eu estou empurrando as pessoas para longe de mim. Se José pagasse o mal com o mal, ele estaria empurrando seus irmãos para longe dele de novo. E quando a gente tem o mal dentro da gente, nós começamos a nos relacionar com as pessoas de maneira maldosa. E a gente vai empurrando pouco a pouco as pessoas para longe de nós. E ao mesmo tempo que vamos empurrando as pessoas para longe da nossa vida, a gente vai caminhando em passos largos na direção de um lugar ruim, que se chama solidão, que se chama abandono, que se chama esquecimento. É por isso que quem se vinga vive de ressentimentos. Quem se vinga expulsa pessoas de sua vida, e o fim, quase sempre, de quem faz isso é a solidão. Então, entre vinganças e pessoas, escolha pessoas. Olha para essa pessoa que está do seu lado, bonita, que botou perfume, que escovou os dentes antes de vir para a igreja, e diga assim para ela: entre vingança e pessoas, escolha pessoas. Olhe para cá. Harold Kushner, ele é um rabino norte-americano e ele é um dos maiores pacifistas entre o conflito entre Israel e a Palestina. E ele tem uma frase que me chama muito a atenção, porque ele faz uma observação empírica, de conhecimento prático, a respeito das crianças, e daí ele tira uma lição fantástica. Eu não sei se os senhores já tiveram essa experiência, mas crianças, quase sempre quando estão juntas, elas brigam. Só que se você perceber, logo depois, 2 minutos que elas brigaram, elas estão o quê? Brincando. E os adultos que muitas vezes se metem na briga das crianças, nunca mais voltam a brincar. Ao passo que as crianças brigam e em seguida brincam. Por quê? Diz Harold Kushner. Porque as crianças são muito mais inteligentes emocionalmente do que nós adultos. Diga, ai, ai, ai. As crianças, entre ser feliz e ter razão, elas preferem ser felizes. Sabia que tem muito homem com razão dormindo no sofá da casa? Cheio de razão. Tem muitas mulheres cheias de razão e sozinhas. Tem muitos jovens cheios de razão, desreferencializados. Então, entre ser feliz e ter razão, seja feliz. Olha para essa pessoa e diga assim para ela: seja feliz. Veja, gente, José, ele fez uma escolha. Ele poderia ficar com a razão e perder a oportunidade de ser feliz. Mas entre ser feliz e ter razão, ele preferiu a felicidade. Então veja, o que eu aprendo com José? Número 1, para não descer no nível da maldade, isto é, eu não posso descer no mesmo nível, no mesmo patamar daqueles que me fizeram mal, para que eu não me torne malvado. Segundo, ao invés de escolher vingança e pessoas, eu escolho pessoas, e assim fujo do caminho da solidão. E terceiro,
José não se vingou dos seus irmãos, porque ele não queria ser definido pelo mal que lhe foi feito no passado. Diga comigo, eu não posso ser definido pelo mal que me foi feito no passado. Os poetas dizem que quem vive do passado sofre duas vezes. Filipenses 3, 13, 14, o apóstolo Paulo diz: quanto mais a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para obter o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você não pode ser definido pelo que lhe aconteceu lá atrás. Então, para você não ser definido pelo mal que lhe foi feito, a palavra que melhor se encaixa naquilo que estamos a refletir é perdão. Diga comigo, perdão. Harold Kushner diz que o perdão é um bem que você faz a você mesmo. Isto é, o perdão cura, mas não cura a pessoa que fez mal. Às vezes pode até curar, mas antes de curá-lo ou curá-lo, o perdão cura você. Porque diz Spurgeon, perdão é a asepsia da alma. Daí então, porque simplesmente você perdoou, você abriu mão das expectativas de ressarcimento e restituição. Quando você perdoa, você está entregando nas mãos de Deus todo ato de maldade que foi feito contra você, e aí sim, você está livre do ofensor. É muito importante que quando a palavra diz em Romanos 12, minha é a vingança, Deus dizendo, minha é a vingança. Quem é o Deus que promete vingança? O Deus que promete vingança e que promete vingar o mal, sabe quem Ele é, meu irmão? Quem está aqui, diga amém. O Deus que promete vingança é misericordioso. O Deus que promete vingar-se do mal é compassivo, é longânimo, promete fazer o mal e se arrepende. As suas misericórdias são renovadas dia após dia, manhã após manhã. Quem é o filho dele? O filho dele é o príncipe da paz. Então, entregar nas mãos de Deus, queridos, é abrir mão do controle da vida do outro. É você se libertar do que lhe fizeram lá no passado. É você não ser definido pelo que as experiências tétricas e traumáticas que a vida lhe causaram, lhe imprimiram. É você não ser definido por isso. Antes, é você ser definido pelo bem que hoje você procura fazer. Diga comigo, eu não serei definido pelo mal que me fizeram, mas pelo bem que eu estou disposto a realizar. Não importam o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Pare de terceirizar culpas. Está na hora de você assumir responsabilidades. Está na hora de você ser protagonista da sua história, porque tudo aquilo que Cristo poderia realizar por mim e por você, Ele já fez. Agora chegou a sua vez, agora chegou a sua hora de se posicionar e viver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Aplauda o nome de Jesus se você recebe isso. Então, não pratique a vingança, não se vingue. Uma outra coisa que atrapalha muita gente no que diz respeito a perdão é o seguinte: pastor, tá, ok, vai ficar assim mesmo, então eu perdoo, volto a ser amigo?
Como é que acontece? Como é que funciona isso aí, pastor? Explica para mim. É aquilo que eu já disse. Perdoar é sempre um gesto unilateral, de modo que a restauração da relação após a outorga do perdão é uma circunstância que demanda de quem foi perdoado. O que vai acontecer após o ato perdoador é algo que dependerá sempre de quem foi perdoado e não de quem emitiu o perdão. Se a pessoa vai desfrutar do perdão que você concedeu, é ela e Deus. No entanto, nós não precisamos ficar na expectativa de que a pessoa venha ao nosso encontro para nos pedir perdão. Então, perdoar é simplesmente deixar que aquela pessoa que nos ofendeu nasça na história das nossas vidas, porque quando nós não perdoamos, nós matamos as pessoas dentro de nós e consequentemente adoecemos. Sabe, tem muitas pessoas que têm problemas na área financeira por causa da área emocional. É um conjunto, a gente tem uma mentalidade quase que cartesiana de separar as coisas, sabe, sujeito, objeto. Todas as vezes que a Bíblia faz uma distinção entre espírito, alma e corpo, de acordo com a antropologia paulina, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, e o mesmo Deus de paz o santifica em tudo, espírito, alma e corpo, a gente quer dividir isso, mas eu e você estamos interconectados. Por quê? Porque um corpo sem um espírito é cadáver, e espírito sem corpo é fantasma. Diga ai, ai, ai. Então está tudo interconectado. Às vezes a sua vida não funciona em uma determinada área, é exatamente porque alguma área da sua vida, principalmente emocional, não está resolvida. E quando você não tem a experiência de conversão, pior ainda. Porque se a sua vida espiritual não estiver resolvida, nada mais estará resolvido. Por isso Jesus diz: busquem o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o princípio. Então você precisa entender essa máxima, essa realidade. José é incrível e arquetípico ao mesmo tempo. Porque quando a gente faz uma análise, gente, da escritura, tendo como referência a alguns personagens, a gente precisa entender que a história de Abraão nunca é a história de Abraão. É a minha e é a sua história. A história de Jacó não é apenas a história de Jacó, é a minha história e a sua história. A história de José não é apenas a história de José, mas também pode ser a minha e a sua história, razão pela qual ela é arquetípica. Só quem já foi vendido algum dia, só quem já foi traído por familiares, sabe muito bem o que é sentir na pele o que José sentiu. Agora, veja como é que esse homem vai reagir diante dessa situação de traição, de profunda decepção com o ser humano. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Quando está toda a família reunida, José se levanta entre eles, e olha o que é que ele vai dizer para eles. Ele diz o seguinte: não tenham medo, porque eles estão pensando que vão sofrer retaliação por aquilo que fizeram a José. José diz o seguinte: não tenham medo, eu não vou fazer mal contra vocês. Na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, porém o Senhor transformou o mal em bem, como hoje se vê. Eu quero profetizar para você que todos os males que foram feitos contra a sua vida se transformarão em bem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé.
Deus vai transformar o mal em bem. Diga isso para 2 ou 3 pessoas aí perto de você. Deus vai transformar mal em bem na sua vida. Por quê, pastor? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Nessa noite, eu quero ser muito cirúrgico e bem específico. Nessa noite, onde está você que decide perdoar? Onde está você que decide a partir de hoje se ver livre de alguém que um dia lhe fez mal? Lembre-se, é uma atitude unilateral. É você que, com a ajuda de Deus, precisa se livrar do ofensor e da ofensa, para que você não se transforme em malvado, como alguém um dia talvez tentou fazer com que você se tornasse. Onde está você que não quer mais carregar isso pela vida? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você que está disposto a não descer na dimensão da maldade e nem pagar mal com o mal. Essa é a sua noite. Esse é o seu encontro. Deus preparou essa noite para dizer que a partir de hoje, muitas coisas podem começar a acontecer na sua vida, se você estiver disposto a dar um passo e tomar essa decisão corajosamente. É preciso ter coragem para viver o que José viveu. Para que o mal se transforme em bem, é necessário, querido, ter coragem e atitudes nobres como ele teve. Os irmãos que estão vindo aqui para frente podem se aproximar um pouquinho mais. Pastor, Deus falou comigo. Eu tenho uma mágoa no meu coração contra uma pessoa e eu não consigo perdoar, perco o sono. Sabe, pastor, essa pessoa não sai da minha mente. Onde está você? Deus preparou essa noite para falar com você. Deus está dizendo que hoje é noite de cura. Deus está dizendo que hoje vai haver uma asepsia na sua alma. Você vai sair daqui levitando na presença do Espírito Santo. Você vai deixar aqui hoje tudo aquilo que lhe fizeram no passado. O mal hoje vai ficar aqui, querido, porque você vai voltar para casa liberto de todo o mal que lhe fizeram. Você que está aqui na frente, levante as suas mãos aos céus. Em sinal de rendição, comece a liberar uma palavra de adoração pela palavra que foi ministrada ao seu coração. Se você tiver coragem para expressar isso, faça isso. Diga: eu perdoo fulano, Senhor. Expresse isso, se livre disso, jogue isso para fora. Você que está aí atrás, levante as suas mãos aos céus. Você que está em casa, se você pode fazer isso, essa palavra é para você. Deus preparou esse momento para que você saiba que é possível viver novamente algo novo em Deus e desfrutar da presença maravilhosa de Jesus. Com as mãos erguidas, diga: tens liberdade aqui. Aleluia, Espírito Santo. Com as mãos levantadas aos céus, faça a sua oração do seu jeito, mas expresse ao Senhor. Talvez você está aqui e está pensando: pastor, o Senhor não sabe o que fizeram contra mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer viver uma vida relevante, se você quer romper de fato, você precisa se livrar disso. E essa é a sua noite, esse é o seu momento. Deus quer fazer milagres através de você e apesar de você. Não importam as circunstâncias. O que você precisa é nessa noite dizer: Deus,
Eu não tenho o direito de carregar essa mágoa contra essa pessoa, Senhor. Eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe, eu perdoo o meu irmão. Querido, não sei quem você precisa perdoar, mas essa noite você precisa acreditar e receber essa palavra sobre a sua vida, para que você seja curado, tratado e entender que o mal só vai se transformar em bem quando você assim agir, quando você assim se comportar diante da presença dEle. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado, levanta ela para os céus e diga assim: Senhor, eu me livro, em nome de Jesus, de toda maldade que foi feita contra mim. Eu não descerei no mesmo nível, no mesmo patamar, para que eu não me torne malvado. Senhor, entre pessoas e vingança, eu vou ficar com pessoas, com a minha família. Diga: Senhor, entre ter razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Por isso, hoje eu estou aqui declarando que eu estou disposto a viver algo novo, em nome de Jesus. O mal que me fizeram vai se converter, vai se transformar em bem, antes de acabar esse ano de 2019. Os céus vão se abrir sobre a minha casa, sobre a minha vida. Vai haver perdão, restauração, restituição, dupla honra no lugar da vergonha, em nome de Jesus. Se você crê, recebe essa palavra. Aplauda.